Bem-vinda aqui no podcast, Vins Podcast totalmente voltado para a carreira, Rafael. Ter você aqui para mim é um imenso prazer, uma pessoa que se destaca numa área que é muito envolvida com a minha, uma área que eu falo que todo mundo tinha que estar ali escutando, homem, mulher, menino, criança, senhor de idade, mas eu não vou falar muito não, eu gosto sempre de deixar esse início aqui da pessoa falar, né, quem ela é, de onde. Primeiramente, muito obrigada, Rodolfo, pelo convite. Fico muito lisonjeada, né, por ter vindo participar desse projeto. Já te parabenizo aí pela iniciativa. Eu tenho assistido, tenho gostado bastante. E é isso, eu sou consultora de imagem e também professora de Química. Que bacana. Você é de? Fervedouro. Fervedouro. Nascida e criada em Fervedouro? Não. Conta um pouco das suas raízes. Um pouco cigana, vamos dizer assim. Eu nasci em Valinhos, São Paulo. Meus pais, eles sempre trabalharam, né, no mundo afora. E aí eu nasci em São Paulo, morei um tempo em Belo Horizonte, morei também em Volta Redonda, Paracatu, enfim. Várias culturas, várias cidades. Isso. Inclusive, quando eu estudava, isso era um problema. Hoje eu vejo que foi muito bom para mim ter vivido isso, né? É um problema porque estava na escola e aí que tinha que se afastar dos colegas, né? Despedir, enfim. Mas assim, não sendo íntimo, ou por quê? Era por causa do trabalho do meu seu pai? É. Ele trabalhava com alguma empresa? Isso. Aí ele era transferido. Ah, sim. Uhum. E aí você pegou e foi passando por vários locais. Foi. Né? Fervedouro foi o último ou não? Você passou, voltou? Não, foi o último. Por enquanto. Bom, acho que vai ser o último, né? E tem quanto tempo que você está alocada em Fervedouro? Já vai fazer 15 anos. Eu morei aqui um tempo antes, depois voltei para BH com a minha mãe, com o meu irmão. E aí depois eu me casei e voltei para cá. Sim, seu marido é dali de Fervedouro mesmo? Aham, de Fervedouro. Que bacana. E né, nesse tempo todo, você disse que é professora. Hoje você é graduada em quê? Sou graduada em Química. Nossa, a pior matéria que eu achei na escola. Que isso? Era que eu tive mais dificuldade. Olha que eu sou da área da saúde. Hein? Eu formei em Educação Física e Fisioterapia e não me destaquei tanto em Química, não. E como é que foi esse processo, né, de entrar numa faculdade? Você sempre já teve esse lado voltado, né, para a formação da imagem pessoal? Você já era se vestir bem, não precisa nem falar, né? O povo está vendo aqui agora. Era algo que você já vinha cultivando? É algo mais recente? Conta um pouquinho para nós, como que as duas áreas se entrelaçam. Assim, quando eu voltei, né, eu me casei, formei minha família, tive minha filha, Alice, hoje ela já tem 15 anos. Foi nessa época, né? Não nessa ordem, casei e tive filho. Foi o contrário. E aí eu vim para Fervedouro e não tinha começado ainda. Isso eu tinha o quê? 19, 20 anos. Então não tinha começado nenhuma faculdade ainda. E aí me vi na necessidade de dar meus pulos, né? E aí comecei uma faculdade aqui por perto, né? Hoje a gente tem mais fácil a gente estudar fora, né? Na minha época não era tanto, né? E dentro das minhas condições naquele momento, o que eu podia fazer era uma licenciatura em Muriaé. Né, porque nem os cursos que tinha na Faminas na época, né, para mim, naquele momento, naquela situação, não era viável. E aí, pensando nos cursos de licenciatura que tinham, né, na Santa Marcelina, que eu me formei, eu pensei o que eu gostava, né, no ensino médio de estudar, né, o que eu tinha facilidade. E aí foi Química, porque eu já, né, sempre gostei mais das exatas do que das humanas. Foi uma escolha posterior, então não era aquele sonho de ensino médio. Não. Você tinha algum sonho de... Porque todo mundo tem, né? Às vezes fala assim, você é modelo, você é alta, né? Você é modelo, você... policial, tem gente que fala... Não era meu sonho, não pensava em ser professora, não tinha isso como mesmo um desejo, né?
foi mesmo devido às circunstâncias, né, e o que tinha disponível na época para mim, e que era viável. E aí, por isso que eu escolhi a graduação, né, licenciatura em Química. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo. E quando eu estava dentro da faculdade, eu ainda pensava em outra coisa. Seguir dentro da pesquisa, né, fazer mestrado. Você gostou, então, da faculdade? Sim, sim. E aí eu tive... Na verdade, as portas foram abrindo para outra para dar aula mesmo. Uhum. E não seguir a carreira de pesquisadora, né? Entrar no mestrado, enfim. Não foi difícil arrumar serviço, ou porque eu acho que não tem muita concorrência nessa área, né? Porque não é uma área muito procurada, Na verdade, assim, para dar aula de química, você fala, tem poucos profissionais, né? Poucos professores. Eu imagino. Porque, pra você ter uma ideia, isso começa lá na formação. Porque eu entrei, era uma turma de mais ou menos umas 15 pessoas de química, né? De física ainda era menos. E aí só se formaram 7 mulheres dessa turma. Olha para você ver. Então, assim, já começa lá, né? A peneira já vai ficando com poucos alunos, né? Consequentemente, poucos profissionais na área. E aí, realmente, é uma área que tem poucos professores. Se eu não me engano, o curso de Química, acho que até saiu do Santa Marcelina, não sei. Não tem mais. Não continuou, não acho que mais. não, por conta... Não, né? Não, tem não. Pois é, justamente por conta da baixa demanda, né? Então, e consequentemente, a gente tem poucos profissionais mesmo na área. Então, foi um passo ali que pegou e permitiu que você já pegasse, saísse trabalhando. Foi. E foi pensado justamente por isso, né? Por conta da nossa região, né? O que tinha para eu poder fazer ali, trabalhar naquele momento, era o mais viável mesmo a se fazer. E né? sim, uma curiosidade, pelo que você falou, você já tinha filha já nesse período? Já. Eu fiz faculdade já tendo a Alice. Não foi desculpa, então, não, para não estudar? Não. Eu gosto do pessoal que dá desculpa para tudo. Eu não vou estudar porque eu sou mãe, eu não vou estudar porque eu não tenho condição. Eu fico assim, gente, quem rala não tá nem se importando. Quem quer. E ele faz acontecer. Exatamente. Ele não vem do céu, né? Em qualquer área da nossa vida. Antes de você chegar, eu estava lendo um livro... Eu gosto muito de livros católicos. Estava lendo um livro sobre o Tratado do Desânimo de Santo Afonso de Maria Licori. Bem longe da casinha, né? Mas aí lá falava-se sobre Deus não faz agir sozinho. Deus, ele quer agir na sua vida com você, para que você faça construir. E aí eu pegava lendo aquilo e eu falava, gente, não só na vida de oração, na vida da escalada pessoal junto de Deus, mas também na vida social, na vida local, na área de empreendedorismo, dentro dos seus desejos, das suas virtudes. Se eu quero aprender a tocar violão, eu posso ser a pessoa com um donzinho pequenininho ali, mas se eu não pegar e não começar a fazer todos os dias, me dedicar, fazer acontecer, arrumar o tempo, eu não vou aprender a tocar violão porque eu não tenho tempo. Não, eu vou fazer esse tempo acontecer, né? Me preparar. É o que você falou, desculpa, né? Na verdade, a gente procura mesmo desculpas para não fazer aquilo, né? E não foi fácil, longe disso, uma faculdade, né? Fazer uma graduação não é fácil. Estudar não é fácil. Né? Não deu pouco. E com o filho, tudo fica mais complicado ainda, né? Porque você tem que se dedicar e ter muita disciplina, né? Ter uma rotina ali bem disciplinada para poder dar conta, né? Mas eu acredito que, igual você falou, né? Deus permite as coisas na nossa vida justamente para nos fortalecer. E eu vejo hoje, depois, né, de ter passado já aí quase 15 anos, eu vejo que eu precisava, né, desse esforcinho a mais aí meu, porque quando eu estava no ensino médio, voltando um pouquinho, né, eu não era, assim, a melhor aluna, eu não era da turma dos nerds, não. Mas eu sempre tive facilidade, sabe? Passava aí no 3º bimestre e pronto, só era para passar mesmo. Hoje, como professora, assim. eu me vejo em muitos dos meus alunos, sabe?
E foi mais ou menos assim. Eu não sei se era o seu caso, né? Eu e meu irmão, a gente foi marcado na história de escola por ser considerados que não ia pra frente, né? Poxa, hoje meu irmão tá no seu doutorado na 7ª melhor faculdade do Brasil, do mundo, em agronomia, Nossa, né? que demais. Eu passei por 2 faculdades, estou indo para o lado da terceira. E eu falava que eu era dessa forma, sabe? Porque eu achava que a escola não era muito desafiadora para mim. Então, eu chegava, eu passava, eu não me via assim como, nossa, isso aqui é muito difícil, eu vou me dedicar e vou mostrar garra. Eu achava aquilo dali muito fácil e às vezes eu não levava tanto em consideração, tipo, nossa, eu vou ter que... Eu nunca peguei e falei, vou fazer dever de casa. Eu não fazia questão de fazer trabalho. Eu falo que teve uma vez que eu cheguei na faculdade, já tinha passado já na primeira etapa, com o trabalho da segunda, eu não fui mais. Eu falei, vou lá fazer o quê? Eu já sei. Eu não sou... Isso é uma realidade que aconteceu na sua época, na nossa época, e ainda continua. Sim. Porque os nossos alunos, eles realmente não são, né, o sistema, infelizmente, de ensino nosso tem essa complicação de não estimular aqueles que querem, né, e acaba se preocupando até mais com aqueles que não querem, né, insistindo, e aí, de certa forma, a gente perde muita qualidade no ensino. Acho que por isso que eles falam que são os piores, né? Que aí ele fica meio disperso ali dentro de sala, né? Aí a gente acaba falando mais, conversando mais. Porque a gente tem as nossas as qualidades, né? Você tem ali as suas habilidades. Os métodos de aprender de cada um. Exatamente, é isso aí. Então, é muito diverso, né? Dentro de uma sala, a gente tem ali 30, né? 40 alunos, que não é o ideal, mas imagina, com habilidades diferentes, né? Potencialidades ali que não são exploradas, igual o seu lado da comunicação. A gente não tem uma disciplina voltada para isso, né? Que explore, que instigue, que estimule. Então, é um grande problema isso na educação hoje. Vai se evoluindo, acho que no decorrer do tempo, né? Vai criando os novos passos, acho que até chegar no aprimoramento mesmo do próprio ensino. Eles vão vendo que vai dando certo, com o que vai dando errado, vão montando, né? Você atua até hoje como professora? Sim, dentro de Fervedouro mesmo? 10 anos já. No Bartolomeu. No Bartolomeu. E a parte, né, que é o principal dos convites, não que o outro não seja, né, mas eu falo assim, o principal hoje de destaque dentro daquilo que você traçou na sua vida, que é essa área, né, sobre... Posso falar beleza também? Pode, com certeza. Eu falo que quando eu falo de fotografia, eu falo de beleza, né, de expressar a beleza através de imagens, você através, né, da formação pessoal da pessoa, de tudo. Como que isso chegou? Em qual etapa da sua vida? Tem muito tempo? Sempre fez parte de você? Você sempre gostou de se arrumar, de olhar, pesquisar? Como que isso daí chegou? Sempre gostei. Sempre. Não que eu tenha sido estimulada em casa. Não foi. Desde que eu me entendo por gente, eu era a criança, a adolescente que estava ali assistindo um vídeo, e até hoje isso continua na minha vida. Estou ali assistindo alguma coisa, eu vejo uma roupa, alguma coisa assim que eu gostei, eu penso eu tenho alguma coisa parecida, eu paro ali, o filme, a série, vou lá, experimento aquilo ali, vejo como que eu posso montar looks com aquela peça. Enfim, é meu mesmo. Eu sempre tive esse lado assim mais aflorado, sabe? De criatividade mesmo, para esse lado mesmo da moda, sabe? Sempre voltado para roupa. Ou roupa, acessório, o jogo todo, maquiagem junto. Um pouquinho de cada um aí pra compor, né? Isso. É igual eu na fotografia, eu falo que assim, eu não era. Tem gente, eu fico às vezes com dó, porque eles sonham em ser fotógrafos e eles estão lá com o celular. E eu falo que minhas oportunidades foram muito diferentes, porque eu nem pegava o celular para tirar foto. Aí um dia eu peguei, comprei a câmera, falei assim, vou tirar foto, tirei e, poxa, eu sou um fotógrafo novo que hoje é meu carro-chefe. Eu falo assim, poxa, por que as pessoas não conseguem? Mas eu acho que um pouquinho disso daí que você falou, eu gosto de ver, colocar na prática. Eu olho assim, aí eu mando.
Eu sou muito bom com filme, não. Olha como é que a minha composição ela vem de um lado muito diferente. Eu olho sempre pro... Eu gosto muito de desenho, apaixonado com desenho. E desenho muito juvenil ali de anime. Então, assim, outra cultura, outra realidade, mas eu falo que colorimetria é igual. Sempre os mesmos conceitos que vão ser aplicados, né? E aí, às vezes, eu vejo aquelas cores. Eu gosto muito de coisa de época, antiga, só que também gosto do novo, eu não fico preso lá. E aí, às vezes, eu mandava mensagem pra uma menina, vamos tirar uma foto, assim, assim, assim. Aí ela falava, ela falou, mas eu tenho que comprar a roupa? Eu falei, não, vamos fazer o que você tem no seu guarda-roupa. Eu sempre falava assim, eu não quero que você pareça outra pessoa, não, eu quero que você pareça você. Com aquilo que você tem no seu guarda-roupa, a gente vai compor de acordo com isso daqui que eu trouxe. E aí a gente montava. E eu acho que isso daí era um diferencial muito grande de querer fazer, né? Exatamente. De não se importar, de parar, de praticar, de estar lá. Isso aí. É o que você falou, né? A prática leva à perfeição. Eu tenho até uma história interessante da minha vida, que quando eu criança... meu pai levou um presente para minha mãe, uma caixa. Achei aquilo lindíssimo. Uma caixa com um laço. E aí ela abriu aquela caixa e aquela roupa veio embrulhada, deu para ela. E eu tenho esse blazer até hoje. Um blazer vermelho, embrulhado no papel de seda. E aquela experiência ali que a minha mãe viveu... eu também vivi, porque eu fiquei admirada com aquilo, sabe? Porque roupa, para mim, chegava na sacola, né? De repente, e ele fez questão de presenteá-la com esse blazer de uma loja que ele gostava, lá no shopping, e ele veio todo empolgado, trazendo. E para minha mãe, assim, ela não se importa. Não, ela tanto gostou. Quanto você. Exato, isso aí. A experiência foi mais em mim, sabe? Daquilo ali, daquele efeito, enfim. E aquilo ali ficou marcado. E eu sempre falava, mãe, coloca esse blazer, olha que lindo. E ela pouquíssimas vezes usou. E eu colocava ele em casa. Eu gostava de montar produções ali com ele. Enorme em mim. Mas sempre é o que eu te falei. Sempre tive esse olhar ali para esse lado. Mas a prática, né, é que leva à perfeição. E você vai apurando ali o seu olhar estético. E aí, voltando, né, na história como eu cheguei, né, na consultoria, eu estava, depois da pandemia, né, por incrível que pareça, os podcasts aí, eu assistindo a um podcast, eu vi uma entrevistada que foi questionado a ela, o que você faria para o resto da sua vida sem cobrar nada? Aí eu falei, dar aula. E aí eu peguei para mim essa pergunta, né? Falei, não, dar aula, eu não daria aula para o resto da vida sem cobrar nada, não. E aí eu comecei a pensar e foi nessa busca aí de autoconhecimento. E eu me recordo, né, dessa questão da moda, de roupa, imagem, tudo. Eu falei, gente, eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de vestir as pessoas, eu tenho facilidade, eu ficava analisando as pessoas, assim, mentalmente, né? Olhava, não de julgamento, mas ali aplicando uma técnica que eu nem sabia que existia, sabe? Que é a técnica do styling, que é você estilizar o look, né? Colocar uma camisa para dentro, uma manga puxando aqui, aparecendo um pouquinho de punho. Dentro daquilo que a própria pessoa gosta. Isso, isso era uma coisa que eu fazia. Eu ainda não sabia nada sobre consultoria, não tinha estudado. Tô te falando assim, eu comecei a buscar aquilo que me dava prazer, né? E foi através desse podcast, ouvindo isso aí, eu comecei a me perguntar o que é que me chama atenção, o que eu gosto de fato de fazer, assim, e que eu faria pro resto da vida. E aí eu comecei a olhar, a pesquisar sobre isso, como que eu posso trabalhar. E aí eu descobri consultoria de imagem, né, graças à nossa internet, que existia profissionais que faziam isso, vestiam as pessoas e ganhavam para isso. Eu falei, gente, isso é muito bom. A gente vive num mundo hoje que... eu acho que as pessoas que são um pouquinho mais novas, que viveram também, mas elas não entendem a dimensão que foi para nós que já tínhamos passado da fase de colegiado,
que é a fase da pandemia. Porque simplesmente acaba tudo, para tudo, acontece um grande caos, mas a gente também é ser humano. E ser humano, ele tem um potencial muito grande de fazer as coisas. Ele não foi feito para ficar parado. Eu acho que até muitas das doenças que acontecem é por causa das pessoas ficarem paradas demais. E muitos se desenvolveram com vários dons e começaram vários negócios na época da pandemia. Às vezes estavam levando uma vida já rotineira, né? Acordo, trabalho, bom, bacana. E aí, na pandemia, ela tem o tempo de fazer o quê? Se autoconhecer, se descobrir, né? A minha fotografia veio da pandemia, né? Ela pega um pouquinho antes da pandemia, assim, dezembro de 2019. Mas eu fiz o quê? 1 ou 2 vezes que eu fotografei. E aí, em março, a gente já estava em pandemia. Então, ela se aflorou lá, né? E por quê? Porque a gente tinha tempo, a gente tinha internet. Tá todo mundo preso. O que você vai fazer? Eu vou pegar aqui o celular, vou começar a ver, vou ter curiosidade, né? Foi assim mesmo. E para mim, eu também fui um produto disso aí. E foi muito bom, né? Quantas profissões, né, surgiram depois. Sim, né? sim. E quantas transições também de carreira, né, as pessoas têm feito devido a isso e se descobrindo, né, em áreas que não imaginavam, né, que poderiam se dedicar e receber para aquilo, né? Ótimo. E assim, você pegou e falou que foi, né, e encontrou ali uma consultoria, né, Isso. Aí eu pesquisei na internet e você já pesquisou sobre o assunto que você queria, que você refletir sobre sua vida. Não foi aquele negócio do tipo, eu vi uma pessoa fazendo e quero fazer também, não. Primeiro você viu e aí depois você procurou. Fiquei ali com isso na cabeça, né? Essa questão de fazer. E aí pesquisei, olhando, né, na internet, eu já seguia, na verdade, uma consultora de imagem. E aí fui me aprofundar. Eu consumia o conteúdo dela, mas nunca me aprofundei na profissão, né? Porque eu estava ali estável, meu emprego, né? Minha família. Então, assim, tudo muito... E eu sou a pessoa que não se contenta em ficar ali naquilo, sabe? Dentro de mim eu sabia que eu não seria somente uma professora para o resto da vida, sabe? Eu tenho essa ânsia, sabe? De testar outras coisas. Eu preciso disso. Eu preciso do desafio. Eu preciso de projetos para eu poder me mover, sabe? Eu até admiro outro dia eu assisti uma entrevista de um cara que trabalhou e se aposentou na mesma empresa quando ele entrou com 15 anos, né? Ali naquela empresa de meio período, e aí fez faculdade, fez estágio, foi crescendo e aposentou ali anos, fez a sua carreira. Eu também acho admirável, porque eu não consigo. Eu não conseguiria de jeito, mas de forma alguma. Mãe pergunta pra mim assim, Rodolfo, né, antes, hoje ela fala com muito orgulho, mas antigamente, nossa senhora, ela não podia nem ver eu pegando aquela câmera que ela quase soltava. Aí ela falava assim, você fez 2 faculdades, meu filho. Você tá entendendo que você tá deixando isso tudo pra trás? Você seguir uma outra área. Você tem 10 anos de faculdade, 1 década. Eu falava assim, não, mãe, mas eu acho que é isso que é o legal, porque a vida é uma só, tem que ir andando, vendo, conhecendo, me movendo dentro disso daí, que senão eu vou me entediar. É muito bom, né? A gente poder, com a internet, eu vejo que a gente pôde explorar, né, mais esses outros lados que a gente tem, essas nossas habilidades, e colocar isso, né, em movimento, né, aplicar aquilo ali. E tendo já uma família, óbvio que a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Não ficar de galho em galho. Então, assim, com muita responsabilidade, portanto, eu não fiz uma transição de carreira. Eu atuo nas 2 áreas ainda, né? Porque exige... você sabe muito bem, né, que a internet ela exige muito da gente, né, uma constância muito grande, né, não é só ir ali postar um vídeo e pronto. E a minha fonte de divulgação do meu trabalho da consultoria é através da internet. Então eu tenho que me dedicar.
E aí, para transicionar 100% para a consultoria, eu teria que estar me dedicando também 100%, né? E aí a gente começa, né, uma nova etapa na sua vida. Que você pegou e fez uma mentoria, um curso? Isso, é uma formação livre, né? Como existem vários cursos... Foi pago? Foi pago. Na verdade, assim, a consultoria, ela existe há mais ou menos, essa profissão, uns 20, 30 anos até, 25 ali. E não existe uma graduação, né? Geralmente as pessoas fazem moda e depois fazem esses cursos livres e vão para essa área, né? Sim. E dentro, né, do meu universo aí, do universo da consultoria, o que tem de graduação é moda. E eu até cheguei, você me perguntou, você tinha alguma coisa? Eu tinha desejo de fazer moda, mas morando em Fervedouro, né, com uma filha pequena, eu fazer moda, ninguém ia comprar esse meu sonho, né? Então, eu olhava, você tá de sacanagem, né? Então, assim... e você falou um negócio aqui, né? Desculpa até te cortar, claro, que eu acho fundamental em qualquer área que a gente vai fazer. Os meus sonhos, eles são cabíveis dentro da minha realidade? Eu acho que isso daí é muito importante para qualquer coisa, que seja na carreira, que seja no empreendedorismo. Quantas pessoas que criam metas que às vezes não podem ser batidas. Você cria uma meta que ela vai mais te frustrar do que te motivar. Porque o legal de metas na vida da pessoa, às vezes alcançar, né? Alcançar uma até chegar no objetivo. Exato. E às vezes pessoas criam metas muito fora da casinha, né, que não vai coincidir, como você disse, tá lá. Né? Mãe, 19 anos, numa cidade que na época era menor ainda do que hoje, e aí, como é que é modelo? Então, como que aplica isso, né? Então, não era viável, não tinha como, né? Então, a gente, na escola mesmo, com os meus alunos, né, eu falo muito isso. Claro que a gente quer fazer o que a gente gosta, claro, sim. Mas, gente, não vamos comprar a ilusão de que vai ser isso, né? E se frustrar. Eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. Cara, trabalho é trabalho. Claro, é muito bom você trabalhar hoje atendendo, né, dentro da consultoria de imagem. Lógico que eu me sinto muito realizada, né, vestindo outras pessoas. É muito importante para mim. Mas o compromisso, a responsabilidade, né, que eu tinha na época, já tão nova, não dava para ficar com sonhos de adolescente de 15, 16 anos e eu quero e vou fazer. Não. Então, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. O que dava para mim naquele momento, eu tinha que estudar. E qual curso eu faria dentro das minhas condições financeiras mesmo e das minhas possibilidades aqui, né, geográficas, em Fervedouro. Não tinha muito curso, não tinha o boom da internet, aí foi mesmo depois da pandemia, né? Então não tinha esses cursos livres, não tinha... e a ideia também, né, de ter que fazer uma graduação. Era muito diferente, né? Igual você falou, hoje a internet, se você acorda de manhã e fala assim... igual eu lembro, vou falar eu da pandemia, que não foi só fotografia, o meu foi várias coisas. Eu acordei de manhã e falei, vou mexer com madeira. Isso que foi o que eu fiz. Eu acordo e vou mexer, eu vou estudar e vou aprender. Antes não era assim, né? Você tinha que... acessar um livro era difícil, acessar uma biblioteca era difícil, o tempo para estar consumindo aquele conteúdo. Hoje, quantas pessoas, né, que tá lá deitada num sofá 10 horas da noite ou numa cama mesmo, passando até do horário e assistindo as coisas que ela gosta. Hoje, antigamente era sentar numa biblioteca num horário que às vezes era um horário comercial e você ainda tem que achar tempo para estudar, né? E eu falo, é muito diferente, né? É outro mundo, né? E a gente tá nessa transição, né? Nossa geração tá nessa transição aí. E foi muito bom para mim nesse sentido de poder realizar, né, aquele sonho lá de trás, né? Que eu nem imaginava ser possível. Não, eu nem cogitava ser um sonho, sabe? Porque a gente tem um sonho e a gente luta, igual você falou, né? As metas, vai batendo ali metas até atingir aquilo ali. Mas eu nem coloquei isso como uma meta, porque era mesmo muito distante. E eu coloquei assim, olha...
eu vou me realizar aqui profissionalmente, vou tentar ser a melhor que eu puder na minha área, mesmo não sendo o trabalho dos sonhos, o que eu sempre quis, mas vou me dedicar e é isso. E aí eu fiz a faculdade na época, com muita dificuldade, né? Porque, igual eu falei, com família, filho, marido e tudo mais. Consegui. Aí eu te falei que eu queria ir para o mestrado, doutorado. E fiz a minha faculdade toda voltada para isso, fazendo muitos projetos científicos, justamente para deixar um currículo bem robusto para poder entrar no mestrado. Mas aí, o que eu falei, as portas foram se abrindo, aí veio um concurso público no ano que eu me formei, assim, acho que foi dezembro, se eu não me engano, ou janeiro, não sei. E já fiz o concurso e tinha uma vaga para Fervedouro, e eu passei em primeiro lugar nessa vaga. Aí, sabe quando as portas vão se abrindo? Né? No meu caso, abriu e me empurrou ainda para... Então, assim, eu fui aceitando, né? Abraçando as oportunidades, que é o que eu falo também muito com os meus alunos isso. Gente, hoje não dá para fazer isso, abraça a oportunidade que te aparece agora, né? Porque esse é o seu primeiro degrau. Então, para mim foi assim... E aproveitar todos os momentos. Né? Todos os momentos, todas as exatamente. fases. Isso, as fases, exatamente. Porque tudo é uma fase, a gente vai passando por fases na vida, né? E a escola, né, o magistério, para mim, foi muito importante. Agora, na consultoria, isso é muito importante, toda essa bagagem. Por quê? Porque eu aprendi a me comunicar, né? O simples fato de dar aula não é moleza, não. Eu passei por uns perrengues no começo, sabe? Nos primeiros anos ali, é complicado. E é lidar com adolescente. Se não adaptar, que criança é mais nova fácil. Rotina, é muita coisa, né? Muita coisa. E assim, fora a demanda que o próprio... a própria educação, né? A Secretaria de Educação exige, né? Do professor. Não é só dar aula, né? Então, o professor ele tem uma demanda muito grande. E eu vejo que esses anos todos aí, essa experiência toda que eu tenho, contribui e muito dentro da consultoria, que é a questão da comunicação verbal, né? Porque a consultoria de imagem ela é comunicação também, mas é não verbal, né? Que é através da imagem. Eu ia te perguntar isso, né? Aí você foi aprender, foi estudar, já fazia o que você gostava, mas quais foram as suas maiores descobertas dentro desse período de estudo, né? Até nós chegar nesse momento já de prática, de começar a colocar a mão em obra, que você começou a estudar, né? Quais que foram as suas maiores descobertas que você aprendeu dentro desse período ali de fazer um curso, tá pagando, tá estudando, pandemia? Nossa, foram muitas. Porque, assim, a ideia que eu tinha, né? Eu gostava de moda. E gostar de moda não é o suficiente, porque dentro da consultoria é muito mais. Você precisa de gostar de pessoas, porque eu costumo brincar, não é terapia, mas é terapêutico. Passar por uma consultoria de imagem é muito autoconhecimento. Você tem que olhar muito para dentro, né? Óbvio, com a orientação de uma consultora. Você vai olhando para si para poder externar isso através da sua imagem. Isso é a base da consultoria. Sim. Né? Então, os estudos, né, como você me perguntou, eu fiz esse curso livre, não é uma graduação, não existe graduação. Então, fiz um curso livre que, como eu disse, né, 20, 25 anos mais ou menos que existe aí a consultoria de imagem. E começou primeiro na FAAP, que é em São Paulo. E aí, com a formação, como é um curso livre, as pessoas vão se especializando, vão tendo experiência. E aí, hoje, muitas consultoras oferecem esse curso, dão esse curso para formar novas consultoras. E foi assim que o meu processo se deu. Eu me formei através de uma consultora de imagem, que eu já seguia, já gostava muito do conteúdo, então eu nunca procurei saber qual era a profissão dela. Eu só consumia o conteúdo. E aí, quando veio esse estalo, né, de moda, do podcast que eu te falei, que eu parei para pensar, não, o que eu gosto de fazer, enfim. E aí eu fui procurar saber mais sobre. Ela, naquele ano, ela lançou um curso de formação para consultora. E já era uma pessoa que eu
gostava, né, como eu disse, e ela é referência, né, que é a Marina Naves. Referência na área de consultoria, ela trabalha há mais de 10 anos na área. E aí eu fiz o curso dela de formação. E curso que dura 2 meses, no máximo, né? Então, eu investi nesse curso e aí, depois disso, eu já fiz... Aí foi a vida toda, né? Nossa, dentro da área, né? Na parte técnica mesmo, de imagem, que é visagismo, que aí a gente fala sobre aprende, né? Sobre corte de cabelo, formato de rosto. Fiz coloração pessoal, que é outro curso também livre, né? Então, as pessoas acham que é um curso só que abrange... Não. É um curso, né? E depois você vai fazendo outros cursos para agregar Você assemelha muito com a fotografia, então, né? Que foi a curiosidade da minha pergunta, porque na fotografia a gente vai pegar N coisas, né? A gente vai pegar a parte a composição. Imagino que também tenha na parte do seu, né? Composição, né? O que compõe um look? O que vai se encaixar desde uma peça de um acessório com o tipo de look que está sendo usado, né? Eu falo que na fotografia tem algumas coisas que, por exemplo, quando a mulher está querendo usar um decote e está querendo vir, dependendo do acessório, eu falo assim, não vai dar certo. A gente vai... Tem coisas assim que são óbvias, que você, não tendo formação na área, visualmente já percebe, né? E as pessoas, geralmente, gente, não estão ligadas a isso, né? A pessoa precisa fazer um ensaio fotográfico, independentemente para quê. Se é profissional, se é pessoal... Ela não está ligada nesse universo. Ela precisa resolver isso aí da vida dela. E né? Muita coisa que é bonito. É tudo bonito. Só que o tudo bonito não pode colocar junto, porque não fica bonito. Exatamente. Não sabe coordenar tudo aquilo que ela gosta. E é aí que entra o profissional, né, a consultora de imagem. Bacana. Inclusive, eu presto esse serviço para ensaios fotográficos. Olha aí, ó, fica aí, pessoal. Já vai ficar a dica aqui, ó. Justamente para entender o que você quer passar com aquele ensaio fotográfico. O que é? É profissional? É pessoal? Né? A gente pensa na paleta de cores, né? Tudo combinadinho ali, tem que conversar, as cores têm que conversar, né? Não pode ser igual... a gente estava conversando agora há pouco, né? Você falou de um ensaio que você chegou e aí se deparou com uma situação que não condizia o quê? O look que a pessoa estava com o espaço que você iria fotografar. Não estava casando, né? Então, assim, precisa, é o que eu disse, as pessoas que precisam desse serviço, da fotografia, por exemplo, não tem noção disso, né? Porque ninguém vai parar para aí. Deixa eu ver o que combina, o que comunica o quê. Então, assim, para isso que existem as pessoas. E você começou a falar de uma outra coisa, né? Ali, por exemplo, formatos de rosto, personalidade, foi tudo. Você foi tocando sutilmente nos detalhes, né? De conhecer um pouquinho de cada um, entender como que se comunica através da imagem, se autoconhecer para saber expressar isso através, né, exatamente, da roupa e tudo. Isso aí. Eu falo que é extremamente importante. E aí, Rafael, eu acho que foi um grande destaque na minha vida, porque eu venho de uma faculdade também, né? Tava na educação física ali, iniciando na fisioterapia, que já era a gente fala que a educação física, ela tem várias coisas que chama a arte do corpo, a arte, assim, já tem um pouquinho de lado artístico. Eu sempre gostei muito de desenhar também. E ali, eu acho que foi um diferencial muito grande a individualidade de cada um. Que foi aquilo que você foi tocando sutilmente. Você pode até falar um pouquinho, se quiser, pra gente, que eu via uma coisa e eu falava assim, poxa, eu não posso ser igual para todo mundo. Por que eu tenho que ser igual para todo mundo? Existe um negócio que fala assim, né, você tem que criar a sua... eu sempre esqueço o nome, e sempre me cobro, que é quando a pessoa ela vai ter o seu próprio estilo fotográfico de cores, né? Onde ela vai pegar e ela vai aplicar aquilo em todas as fotos dela. Então, é minha edição, olha só, isso aqui é minha arte e ela está aplicada em todas as minhas fotos, tudo igual, né? E eu falava, gente, eu não posso aceitar isso, porque vem uma pessoa que quer... Eu dou sempre o caso da noiva que casou comigo de botina, e a outra que causou de All-Star. Eu não posso fazer igual para uma. O meu estilo de edição é igual para a outra. Eu tenho que trabalhar a individualidade dela. No horário dela, no estilo de coisas que ela gosta, né? Acho que a gente entender a individualidade
Isso aí. Faz uma diferença muito grande, não faz? Na hora de se vestir? Total. Porque é o que eu falei, né? Quem faz consultoria de imagem, quer trabalhar na área, não é só gostar de moda, né? Tem toda uma parte técnica, claro, você usa a moda como ferramenta para o seu trabalho, mas você tem que gostar de pessoas. E gostar de pessoas envolve isso, saber sobre a pessoa, sobre... Você precisa. Então, qualquer serviço que eu vou prestar hoje, né, seja uma consultoria completa ou serviços pontuais, tipo, para fazer um ensaio fotográfico, né? Antes disso tudo, precisa ser feito um encontro, né, para eu entender qual que é a necessidade daquele cliente, o que ele precisa e o que ele quer comunicar com aquilo, e falar um pouquinho sobre ele, né? Tipo uma anamnese mesmo, para entender, né, o objetivo e quem é que está precisando daquele serviço, né? Porque a gente precisa unir as duas coisas para atingir aquele objetivo que a pessoa quer, mas sem perder a essência dela. Porque é isso que dá... Outro dia eu até comentei nas redes sociais o quê? Que a gente se inspira, né? E eu acho que a gente tem que se inspirar mesmo. Como a gente é fonte de inspiração para os outros também são para a gente. E o tal do copiar o look, né? Eu quero igual... Nunca vai ser igual. Nunca. Mesmo que você pegue exatamente as mesmas peças, nunca vai ser igual. Por quê? Porque no seu corpo, né, vai ficar de um jeito, no corpo da outra pessoa. Aí a gente entra com o formato de corpo, a gente entra com personalidade, a gente entra com postura. Então, é você ali vestindo aquela roupa, né? O único é seu, né? Exato, e aí é a hora do borogodó ali do negócio, entendeu? Para você ter, e como que você se destaca? Eu ouço muito assim, mas isso aqui não combina em mim, combina com você que é estilosa. Esse ser estilosa, todo mundo pode ser. Por quê? Porque o ser estilosa, todo mundo tem seus estilos. Então, obviamente, todo mundo tem o quê? Estilo, certo? Ou um combo de estilos, vários estilos, ou só um ou dois estilos, né? Mais ali minimalista, enfim. Todos nós temos estilo. Mas a gente precisa mostrar aquilo ali, a nossa imagem, ela vai vir com a sua essência, com a sua personalidade. Então, não vai ser sempre a mesma coisa, né? Vou te dar um exemplo. A gente tem muita informação na internet. Hoje está aí, né, cheio de... Principalmente em relação à imagem, né? Que é roupa, enfim. Coloca um terno, um blazer, e você vai transmitir autoridade. Será? Será que é só colocar um terno? E a pessoa que não gosta de um terno? Como é que faz um blazer? A pessoa colocar um blazer transmite autoridade. E a pessoa que não gosta do blazer? E como tem muitos que não gostam. Não vai transmitir autoridade? Então, a gente usa a moda como ferramenta, né? As peças. Então, saber adequar isso daí, usar essas peças, mas sem perder a essência da pessoa, a personalidade, o gosto, principalmente, né? Porque a pessoa ela tem que estar confortável. Não adianta ela estar transmitindo ali autoridade, eu preciso ir numa palestra, enfim, e aí você montar a pessoa, né, de um jeito que você viu na internet ali, uma diquinha e colocar. E se você não estiver se sentindo bem, você não consegue um resultado positivo, eu acho, né? que para a mulher dói mais ainda que para o homem, né? Eu acho que para os dois igual, mas acho que a mulher sempre foi vista como um grande um conceito de beleza, né? Sempre teve muito íntimo dela. E ela parece que ela, dentro do armazém dela, tem 10 vezes mais coisas do que na vida de um homem, né? E eu falo que às vezes ela quer encaixar o que não combina com ela. Eu vou te falar o primeiro, o salto. Nossa, quantas pessoas que eu vejo que eu falo assim, coloca um salto menor. Porque ou então não coloca o salto, não coloca, né? Porque acha que tem que usar salto para ficar elegante. Não é assim. E às vezes não é, porque às vezes ela não consegue se adaptar ao salto, né?
E às vezes... E não faz parte também não dá ali na prática, na rotina dela, não é viável um salto. Não é viável, né? Então, assim, eu falo que são muitas coisas, né? Pro homem, eu não sei se você trabalha também com o lado masculino, né? Mas pro homem também, né? Eu sou apaixonado por camisa social, desde novo, né? Mas eu sou uma pessoa muito eclética na minha forma de vestir, né? Eu falo que no mesmo dia que você me encontra eu todo empacotado, você me vê eu todo largado na rua, bermuda de jogar bola e tudo, mas nem faz parte muito daquilo que eu sou, desde músicas, enfim. Apaixonado com camisa social, né? Eu falo que eu tenho, acho que um porte muito bom para camisa social, sou alto, eu gosto, eu me sinto confortável, mas o meu serviço pede muito por estar em casamentos, né? Às vezes eu tenho que abrir um pouquinho a mão do conforto para algo que eu não gosto tanto, nem você está falando do blazer. Tenho, curto, mas é desconfortável demais para tirar foto. Às vezes fala assim, não, mas tem o blazer que é confortável. Eu falo assim, olha, quase todos vão ser desconfortáveis para tirar foto, porque a gente trabalha muito com o braço alto, né? E aí acaba muito travando. Movimento, né? Mas assim, o uso, né? Mas sempre procurando dentro do meu conforto. Né? Exatamente. Eu acho que isso daí é fundamental dentro do que você falou, o meu conforto. Eu acho que eu não abro mão dele, independente da ocasião. Às vezes eu tô no aniversário, eu gosto tanto de sapato. Eu falo que sapato... Eu tinha uma ilusão, porque quando era novo só usava tênis. Eu falava, você não vou usar sapato que é desconfortável. Hoje eu uso muito mais sapato, porque eu acho sapato mais confortável que tênis. Me dói o pé usar tênis. Então, assim, são coisas que fazem parte ali, né, do meu eu. E eu não me prendo também. Né? Exatamente. Eu não me prendo. Às vezes eu quero sair de tênis, saio de tênis, né? Me mantendo... Na ocasião, eu não vou pegar um tênis de academia para ir fotografar um casamento. Adequação, né? Adequação. Volta naquilo que você falou, né? Você tem... Não é porque você não tá de sapato que você não tá transmitindo autoridade, não é assim? Com certeza, é isso aí. E assim, a gente tem que ter, né, a consultoria justamente para isso, para pegar a técnica, né, informação e adequar aquela pessoa, individualmente, aquela ali, né? E a situação dela. Né? Então, é isso que esse que é o foco, né? O objetivo da consultoria de imagem. E as pessoas, a gente hoje na internet, como a gente falou, né? Tem muita informação, a internet foi um marco, né? Na nossa vida. Sim. E a internet, ela traz muita informação, né? Eu aprendo na internet, eu vou ali, pesquiso, chat GPT, né? Enfim. Só que a informação está ali, jogada, né? Muito genérica. Então, não é algo personalizado como você ter uma pessoa com formação, com técnica, para te instruir e te orientar a usar aquilo que vai trazer o conforto, ou seja, vai encaixar o seu objetivo com a sua demanda, a sua necessidade, o seu gosto, né? Eu gosto de falar muito isso, que eu não sou muito daquilo de ficar... isso é brega, não gosto muito disso, mas a gente tem que ter consciência de que o feio existe e que o belo também existe, né? E entender esse conceito é fundamental. E a partir dele, eu começo a lapidar o meu olhar. E como que é isso? Eu começo a lapidar o meu olhar observando as coisas, as minhas referências, como o seu olhar vai sendo desenvolvido para a estética a partir das suas referências. Né? Então, aquilo que você gosta de assistir, aquilo que você gosta de ouvir, a sua rua, a sua casa. Né? Então, e o ser humano, ele está sempre em busca do belo. Uhum. A beleza, ela existe para ser contemplada, porque é prazeroso, né? E a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente acorda, arruma a cama. Qual a sensação de uma cama arrumada? Tá tudo bonito, tudo no lugar certo, né? Ordem. Exatamente. Ninguém gosta de viver numa casa desarrumada, né? Suja. Então, a gente está sempre buscando o quê? A beleza, a ordem. Né? Então, a beleza ela tem como base a harmonia.
E a gente entender isso e começar a lapidar mais o nosso senso estético, visual, a gente começa a melhorar a forma de se vestir, né? Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a internet, voltando na internet, ela é a rua mais movimentada do mundo. É ali que você expõe seu trabalho. Igual se eu não tivesse a internet, como que eu iria divulgar o meu trabalho? Né? Muito difícil. Então, você vai se apresentar, né? E a internet vai chamar a atenção o quê? Primeiramente, o visual. É a imagem. Nós somos seres visuais e é aquilo ali que vai impactar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente se apresenta. Acho que você falou algumas coisas assim muito importantes. Por exemplo, o feio existe. Eu não sei se eu poderia te perguntar, né, o que seria feio, né? Porque nós estaríamos trabalhando muito dentro de conceitos, né? Não sei se a gente consegue trazer para algo concreto, né, que eu queria falar, né? Não, dá para trazer para algo concreto, né? Vamos, porque tocar em quando eu falo brega, né, a questão do vestir é delicado. Por quê? Porque existe o gosto nisso aí. É o que eu ia falar, né? O gosto ele predomina, né? O gosto ele é fundamental. Se né? 10 pessoas pegam e começam a falar que aquilo dali é bonito, como é que uma pessoa vai falar que aquilo dali é feio, né? Acho que é algo fundamental, né? Só que, exatamente. Só que ter essa ideia, né? Essa concepção de que o feio existe, e o que seria o feio? É só a gente ir no contraponto do belo. Se o belo é a harmonia, aquilo que a gente olha e nos causa estranheza, nos traz um sentimento ruim, a gente não se sente confortável, não é belo. Eu acho que é o conceito que eu falava com você antes sobre como eu me tornei fotógrafo. Eu não tinha formação, eu não tinha curso, eu só tinha os meus olhos que falavam: tá bonito? Seu bom gosto, Tá bonito? Tô gostando? Se eu tô gostando, não vai ficar. Mas peraí, o que eu tô gostando tá sendo aceito dentro da minha fotografia, no caso, né? Porque, igual você falou, a gente também precisa vender, né? Claro. Aí eu chegava e falava assim, mas o que eu acho bonito tá vendendo? Como que eu vou juntar o que eu acho bonito com o que as pessoas acham bonito para conseguir casar os dois ali e a gente conseguir montar um produto, né? No meu caso era... Então, eu acho que, igual você falou, a gente pega a estranheza, poderia ser a desordem. A desordem, exatamente. Agora falando da pessoa querer vestir tudo de uma vez. Quantas pessoas, né? Eu vou falar um negócio aqui, talvez as pessoas brigam comigo, né? Mas eu já vou falar só do conceito da fotografia, que aí talvez não dá problema. Às vezes a pessoa quer tirar foto com 50 pulseiras no braço, né? Quantas vezes eu já vi? Ou já contamos. Até uma colega, muita amiga minha aqui, nós já contou já as pulseiras no braço dela. Tava não deu pra tirar na edição, não? Não deu nem pra tirar. Tava aquele montão. Eu falei, gente do céu, não, tem que tirar um pouco disso aí. Tá roubando a cena todinha, né? Porque tudo depende. Agora, se é um ensaio para mostrar acessórios... Diferente, né? Tá por isso que eu falei, né? Mas, depende né? da situação. Será que é você o foco ou as pulseiras? Né? Eu ia falar, que eu ia chegar nisso daí. Tava roubando a atenção. Porque o que eu quero mostrar? O que eu quero... também naquilo que você falou, né? É confiança, é alegria, é suavidade. Poxa, na maioria dos ensaios de 15 anos, a gente quer mostrar delicadeza, beleza, a transição da menina para a mulher, né? Aí, às vezes, do casamento, é o romance, todos os toques. São vários pontos, igual... eu acho que é o que você falou ali desde o início, né? São vários pontos que vão ser trabalhados. Não é apenas uma coisa... que precisa de uma consultoria, né? São vários pontinhos que estão lá na vida da pessoa. É o que a gente, né? O que eu falei agora há pouco. Nós somos seres visuais. Então, a imagem, né? É muito importante para a gente. Dentro da comunicação, para o nosso bem-estar. E está envolvido em todas as profissões.
Eu ouso me dizer isso em todas as profissões. Porque qualquer coisa que a gente vai citar aqui, por mais interno, né, fora de câmera, sem atendimento ao público, por mais interno que seja, né, invisível, digamos assim, aquela profissão seja, você está em algum lugar. E esse lugar, ele tem que estar minimamente agradável para você trabalhar. Daí a gente já tira que a sensação de bem-estar, a necessidade de estar num lugar bonito, belo, é necessário para o seu bom desempenho profissional, né? Então, tá em tudo, né? A beleza ela tá ligada aí a todas as áreas. E só que aí entra o gosto, né? Que você comentou. O gosto, ele é exatamente o que é respeitado dentro da consultoria. Então, por isso que eu volto a falar, não é só sobre moda, é sobre gente, é sobre pessoas. Então, é entender o gosto da pessoa, né? Por isso que eu não gosto muito desses termos de brega, é feio, não gosto de julgar ali, né, o que a pessoa escolheu. Por quê? Porque aquilo ali para ela faz sentido. Pode ser de mau gosto? Pode. Pode ser de bom gosto? Pode. Mas é as referências que ela teve que desenvolve o bom gosto ou o mau gosto. E isso é um fato. Então, se eu posso ser colorida, né, igual a gente vê aí na internet, vai buscar referências de looks, né? A moda ela é cíclica, né? E ela vai e vem. Às vezes a gente tem uma época, igual depois da pandemia, usava-se muitas cores vibrantes, aquele rosa pink, aquele verde fluorescente, enfim. Agora a gente já está mais no neutro, marrom, bege, nude, enfim. Esses tons mais sóbrios. Não tem uma cor que seja elegante, né? Não tem como a gente pegar um acessório, uma ferramenta e dizer que só aquilo é elegante, né? A gente é um conjunto e a gente usa a moda, que é uma ferramenta, para poder comunicar aquilo que a pessoa quer. E eu gosto muito, dentro da minha própria fotografia, né, de trabalhar com isso, é ser ousado. Nossa, eu amo a ousadia, né? Eu li um livro chamado Teoria das Cores. Nossa, que livro sensacional, né? Foi uma pesquisa que... Tem um outro que chama Psicologia das Cores, que é sensacional também, eu já li e indico também aí pro pessoal. E já li também, né? Já leu? Não é ótimo? E é o que cada cor ela transmite e junto de cada cor, né? Nossa, livro sensacional. A combinação de cores. Encontra lá no Kindle, né? Perfeito. Ótimo. E aí, nesse livro ali, eu gosto muito de ser ousado, porque... Você falou uma hora que o ser humano, né, um ser visual, ele gosta do que é belo, né? Sempre foi conceito de saúde, conceito de tudo, dádivas divinas da história, por exemplo, a gente vai na feira, a gente não pega o que está estragado. Não né? pega sempre o que está mais bonito, vai fazendo aquela seleção, né? E às vezes eu gosto de um pouquinho de ousadia dentro dos próprios conceitos que eu posso trabalhar. Hoje eu conversava com a menina que está marcando um pré-casamento para daqui 2 semanas. Aí eu peguei e falei com ela assim, lindo, branquinho, né, perfeito, mas aqui, vamos lançar um vestidão vermelho no meio do nada lá também, do verde, com um ciclo de vermelho, vai ficar uma coisa... diferente, mas ainda vai continuar passando todo o romance futuro que você vai viver, dessa paixão momentânea. Eu gosto de brincar um pouquinho com a ousadia das coisas, porque às vezes, igual eu falei, a gente já fica vivendo um padrão, quando se lança um diferente, sem ser vulgar, né? Sem ser algo esquisito, você rouba a cena. Eu gosto dessa brincadeira, e sabe? Isso aí, falando profissionalmente, isso é um diferencial seu. Por quê? Né? Você é mais criativo. Existem outros fotógrafos que não são, né? Não tem esse lado mais criativo, gosta mais da sobriedade. E aí, os clientes,
eles... Não posso julgar o seu como feio, o dele como... Não, porque são conceitos diferentes que dentro do bom gosto, do belo, você destaca o seu gosto, né, as suas preferências, o seu olhar estético, e o outro fotógrafo dele, que é mais sóbrio, mais sério, minimalista, talvez, sim, né? Sim, e o seu sim, mais sim. ousado, mais artístico, mais... Enfim, tô dando um exemplo, tá, Rodolfo? Sim, então, sim. assim, e os dois são trabalhos lindíssimos, belos, né? Eu sempre falei isso com as pessoas, né? Eu acho muito bonito o trabalho de vários e vários fotógrafos que tem aquele estilo fotográfico próprio. Ele aplica o mesmo tipo de cor há muitos anos. Eu acho bonito. Eu falo assim, cara, eu admiro. Voltando aquilo que a gente tava falando lá da pessoa que vive a vida inteira numa empresa, admiro. Às vezes eu acho que isso não combina tanto com a pessoa. Isso aí. E eu falo assim, eu gosto porque não só de brincar com cor, não só de com as modelos, às vezes comigo mesmo, assim, de estar saindo, eu falo que eu não sirvo para ser um homem vaidoso porque eu sou até bem desleixado, principalmente com barba e cabelo, né? Mas eu gosto de brincar, às vezes a gente sai muito evento e sou muito de me enjoar das coisas. Então eu falo que só o preto não serve pra mim. Às vezes eu tô saindo assim, aí tá os meninos, nós vamos de quê? Vamos de preto? Eu falei assim, hoje eu vou de branco. Hoje eu... Não, vamos de cinza, que vai ficar bacana de cinza. Às vezes a gente vai pra um ensaio que não precisa estar com um padrão tão neutro pra passar despercebido. Aí a gente fala, vamos colocar uma cor. Eu gosto dessas ideias, né? De cabelo, barba, né? De fazer o diferente, porque, voltando aqui, eu acho que a vida é uma só pra gente não se cuidar e não fazer o que a gente gosta, não, com certeza. E assim, usar isso como uma ferramenta dentro do seu trabalho é o seu, como eu falei, é o seu diferencial e é o que vai te destacar, né? Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso, mas nossa, já tem tanta gente, já, né? Igual na minha área mesmo, consultoria de imagem. Tem um monte de consultoras aí na internet. Mas eu tenho que ter o meu diferencial, o meu olhar. As pessoas, elas compram de pessoas que elas admiram, né? E que gostariam de ser igual a ela, ou de pessoas que já são igual a ela. Né? Então, a gente tende a buscar ali profissionais que vão de encontro com os nossos gostos, os nossos estilos, né? E a nossa personalidade. Ou que a gente admira, ou que seja parecido, ou que a gente admira. Né? E para você isso é o seu diferencial. Né? E usar essas ferramentas. E quando eu falo ferramenta, eu falo de todo o universo. Pode ser um corte de cabelo, pode ser uma barba, pode ser uma cor específica, pode ser uma modelagem, igual você comentou, da camisa, pode ser um sapato, pode ser um acessório, pode ser uma cor. Então, todas essas, esse monte de ferramentas que a gente tem, possibilidades, pode tornar ali um símbolo da sua marca pessoal. E isso é muito forte. Né? Falando em simbologia, né? Nós somos seres visuais, como eu disse, e a imagem ela está através dos símbolos. E isso fortalece muito. Né? Uma cor, por exemplo, né? Vamos falar aí um pouquinho de cor. Por que lanchonete, né? Áreas aí o comércio de alimentos não usa cores, e aí vocês podem começar a perceber isso aí, não usam cores clarinhas, cores aconchegantes, suaves, gostam de usar cores mais intensas, laranja, um vermelho, um amarelo forte. Por quê? Para trazer aquela sensação de energia ali, aquele momento, e a pessoa consumir. Ninguém quer uma pessoa ali, né, tranquila, vou entrar numa lanchonete ali para eu passar um tempo. Não, para consumir. Então, para você ficar ali, né, estimular em você essas sensações. Fisioterapia. É usado vermelho? Não tem. Uma igreja, nas igrejas, quais as cores são usadas? São usadas cores mais claras,
cores frias, que trazem essa sensação de leveza, de espiritualidade, tranquilidade. Então, a cor, né, falando aí de uma das ferramentas que é a cor, é fundamental nisso aí. E usar, é o que eu falo. Gente, não adianta. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, esse negócio de roupa, falou assim, esse negócio de roupa pra mim é bobagem, é futilidade. E aí eu respondi, tá, mas não precisava nem de você dizer, ué. Quando você saiu de casa, a gente já percebeu isso. E parece grosso. Tá, mas é a verdade, gente. Contra fatos não há argumento. Não tem. Porque quando você tem essa ideia de que roupa, né, se vestir não é importante, você automaticamente não vai dar importância para aquilo, não vai pensar no que você vai vestir. E as pessoas vão ver. Porque se você não arruma o cabelo, se você não pensa ali na roupa que você está usando, se você não se preocupa minimamente com aquilo, e eu estou dizendo aqui, não é excesso, não é... Sim, sabe? sim, é o sim. mínimo. Então, assim, ter o cuidado, as pessoas vão perceber. Volta naquilo que você falou, né? A forma de se vestir, de compor, né? Porque, não é só roupa, nem cabelo, acessório, muita coisa ali, né? É a comunicação não verbal. Não verbal, exatamente. É o que você está querendo transmitir. Existe né? um estudo, né, um artigo da Universidade de Princeton, que fala que a primeira impressão ela é gerada em torno de 3 a 7 segundos. Gente, isso é muito pouco. Segundos. Não tem como você falar de você, vender seu peixe em 3 segundos. E causar uma boa impressão ali em 3 segundos. Falando. Tem. Não tem. Pensou, abriu, acabou. Nem um bom dia. Nem um bom dia, né? Nem se apresenta, nada. Então, o que a gente tem que usar a nosso favor? A nossa imagem. Então, não tem como você andar com seu diploma, sua experiência, seus clientes, estampado na testa. Não, e vamos dizer um negócio, né, que é verdade. Quem não gosta de um bom elogio, né? Nossa, muito só bom. Quem não gosta de sair e falar, você tá bem vestido, não, você tá bonito, pode ser homem. Eu falo que os homens é um caso bem engraçado, né? Que eu já percebi nessa vida aí de fotógrafo aí, que, Rodolfo, eu vou pegar e não gosto de foto. Mais escuta falar, não, meu marido não gosta de foto. Ele não gosta de foto por quê? Porque será que ele não se acha bonito para foto? Ele acha que ele não gosta da imagem que ele é? Por que ele não se acha? Então, todo homem gosta quando ele chega e ele é elogiado. Sim. Igual eu falo que é um local que é menos dito. Eu falo que não é a chave, nem talvez seja tão importante quanto é para uma mulher. né? Não. Mas ele gosta de ser bem elogiado, né? De falar, nossa, você se destacou aqui, você chamou atenção, uma menina chegar para conversar. Aí, fala outra pergunta, né? Hoje eu tô noivo e tal, mas quando a pessoa pega e ela tá querendo marcar o primeiro encontro, né, dela, ela pode mandar um oizinho para você ali e falar assim que eu marquei um encontro, tô conversando só pela rede social, queria uma consultoria aqui para esse encontro. Você pega e dá essa consultoria? Não, claro, com certeza. Pode ser, você trabalha com o lado masculino também, o lado feminino? Já atendi clientes masculinos, já. Pegar, ajudar para... Né, eu te conheci através da minha noiva que trabalhou com um projeto junto com você, né? Que é modelo, lá na cidade de Fervedor. Também para eventos que vai ter, para noivas, você chega a trabalhar com noivas também? Já também. Porque assim, o que é, só para que às vezes as pessoas não entendem, né? O que é a consultoria, mas o que é? Tá falando de imagem, mas o que é de fato? O que você faz, né? Eu falei de uma forma bem genérica, que é pegar o seu objetivo com a sua imagem dentro da comunicação ali e adequar aquilo ali ao seu gosto, às suas preferências e ao seu corpo, aquilo que vai bem. Então, é fazer essa união, esse casamento, né? E aí você vai ter um guarda-roupa, digamos assim, que atenda às suas necessidades. E como que é esse processo da consultoria? De uma forma bem geral.
existe o início ali, né, onde a gente conhece, né, a pessoa, o questionário é feito, e aí eu entendo que é aquela anamnese, né, que a gente faz ali no começo, e aí a gente começa a entender os seus estilos, seus gostos, as suas referências, né, e dentro do seu objetivo, o que entra dentro do seu gosto, o que atinge o seu objetivo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes a maioria, né, das clientes chegam e falam: eu quero passar mais elegância, eu quero ser mais elegante no meu trabalho, no meu dia a dia. Tá, então a gente faz uma análise de estilo, que é para entender quais são os estilos dela, o que ela gosta, as suas referências, e usar as peças que comunicam isso, elegância, só que dentro do gosto dela, do estilo dela, né? Que é aquele caso do, eu quero transmitir elegância, vamos pegar um blazer aqui, vamos colocar. Mas se não fizer parte do estilo dela, ela não vai se sentir elegante. Ela vai se sentir presa ali, né? Em um personagem, talvez. Então, fazer essa união, esse casamento disso, e depois depois disso aí a gente tem eu entrego um dossiê com todas essas referências, né? Com todas as peças, eu faço uma pesquisa e com imagens mesmo daquelas peças que vai compor ali o guarda-roupa dela. Existe uma outra, antes de entregar esse dossiê com as peças, a gente faz também a limpeza de guarda-roupa, que não é chegar lá e jogar tudo fora, não é tipo Esquadrão da Moda, né, que a gente conhece. Não, é entender o que tem ali dentro daquele guarda-roupa que cabe dentro da nossa proposta, que foi desenvolvida juntas, né? Então, a gente vai ver ali dentro o que a gente tem, que a gente pode aproveitar, né? Porque a primeira compra que a gente faz é dentro do nosso guarda-roupa, né? A gente não sai comprando. A gente primeiro vê o que a gente tem, vê o que se adequa ali ao nosso objetivo de imagem, e aí depois, pontualmente, ali a gente vai para a compra, né? Que é o personal shopper, que é quando a gente compra ali as peças que estão faltando no guarda-roupa, né? E, por fim, a gente tem a montagem de looks, que é ali onde eu ensino como que vai ser usado cada peça, as combinações, as possíveis combinações. Então, eu já atendi clientes que tinham, assim, 20 peças no armário, né? Não num todo, mas pegou essas 20 peças e me entregou. Olha, eu quero montagem de looks. Dali a gente tira 50, 80 looks. Então, a cliente, depois, ela tem um dossiê ali com todos aqueles looks para só olhar e falar: quero esse daqui hoje. Então, assim, é praticidade, né? E de momentos específicos. Isso, aí eu falei de uma forma geral, mas aí eu tenho esses serviços pontuais, né, que você falou, específicos. Para a noiva, para um evento específico. Então, a gente vai fazer esse trabalho voltado para esse dia. Penteado, o vestido, o calçado. Então, tudo que envolve ali a estética do casamento, né, para aquele evento. Eu quero aniversário de 15 anos, também. Formatura, já atendi muitas também. Me ajuda a escolher meu vestido. Então, a gente também desenvolve esse trabalho, né? Que é pontual. A gente não faz esse processo todo, né? A gente faz daquilo ali, daquela demanda ali imediata. Muitas madrinhas de casamento me procuram para ajudar. Na escolha, por exemplo, já atendi mães de noivo que precisa escolher uma cor para o vestido, porque é aquilo que vai, né, o sonho ali vai ficar registrado. Uma cor que me favorece. Aí a gente tem a coloração pessoal, que envolve ali as cores que mais valorizam a pessoa, né, em relação à blusa, a parte de cima. Envolve também maquiagem, que aí entra se a pele é quente, se é fria, o contraste, que também é importante. Acessórios que mais combinam. Então, o céu é o limite para uma consultora de imagem. Ela pode atender das mais variadas necessidades e a gente tem muita demanda, né, em relação ao vestir, porque é uma questão para muitas pessoas, né? Bacana. Eu acho que vai ter que voltar cá para poder um dia falar só sobre técnicas. Acho que a gente pode fazer um novo programa, né? Voltando a falar um pouquinho agora mais específico
sobre momentos, sobre combinações, Isso, técnicas, com cores, certeza. né? Eu acho que ficaria muito bacana. A gente foi excedendo, aquela câmera começa a piscar ali, eu começo a ficar doido, já que eu falo, você vai desligar. A gente já fez 1 hora e pouco. A conversa é Nossa, boa, pois vai é. rendendo, né? Vai. Então, assim, hoje as pessoas, elas fazem esse contato com você só pela internet, faz pessoal, como que Isso, é? Onde elas te encontram, né? Se é só no Instagram. Isso, pelo meu Instagram, a Rafaele Oliveira. Lá tem o link para entrar em contato diretamente comigo. E ali a gente conversa e vê, né, a sua necessidade, a demanda, e aí eu desenvolvo um produto, um serviço específico para aquela necessidade. Né? Ótimo. Aqui, foi um prazer Ai, imenso, prazer né, foi ter meu. você aqui. Né? Eu acho que foi um enriquecimento. Eu fiquei aqui. Nossa, eu tô aprendendo muito. Que Eu bom. acho que isso que é o interessante, né? A gente compartilhar conhecimentos. Como eu disse, a gente vai montar um novo programa, já está convidado já. Eu Já tô particularmente aqui. gostei muito. Que Para bom. poder vir falar agora um pouquinho mais sobre técnicas, composição, momentos, né? Quando usar, o porquê de usar, né? Porquê do blazer, quando usar um bom blazer, né? Acho que vai ficar muito bacana Isso a gente aí, vai fazer, sim. né? Um programa assim. E ficamos assim, né? Muito obrigada, Rodolfo. Foi um prazer, Um viu? prazer imenso.